livro Fonte Viva, a mensagem número 40, anti-objetivo. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo, Filipenses 3:11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta que nos propomos tem um preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir um lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributo pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas por tua vez chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações do objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno. Essa mensagem está no livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier e editada por Emmanuel. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. A nossa casa agradece a presença de todos vocês, os nossos companheiros de todos os dias, de toda segunda-feira, aos que estão chegando agora pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Sejam todos bem-vindos, esperamos que gostem e continuem aqui, fazendo parte da nossa família. É bom quando a gente olha daqui, sempre vê um rosto novo, e a gente torce para que essa pessoa, esse irmão, continue aqui com a gente, aumentando o alcance da nossa doutrina, aumentando a nossa família, convivendo conosco. E sempre que eu estiver aqui, eu vou falar a mesma coisa. Divulguem a doutrina espírita. Isso vale para os que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Ajuda a divulgar a nossa doutrina. Divulgar a doutrina espírita é uma forma de caridade. A mensagem pode sempre alcançar algum coração necessitado, alguém que precisa de um alento, de um consolo. Divulgando, nós estamos cumprindo com o nosso dever. E todos nós sabemos também que quanto mais clique, quanto mais aquele joinha que tem na mensagem, quanto mais ela é divulgada, quanto mais ela é compartilhada, mais alcance ela tem. E não divulgue só nossa não, de todos os grupos que vocês tiveram a oportunidade de assistir, de ver, façam essa divulgação. Hoje, o nosso estudo de hoje está a cargo do Paulinho. Ele vai falar da lei de adoração, que ele seja amparado, que ele seja inspirado, para que ele possa se sair bem na tarefa que ele se propôs a fazer. O seu anjo da guarda, o seu protetor, esteja do seu lado, inspirando e amparando. Convido todos agora a elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade, rogando a proteção e o amparo dos benfeitores amigos para a nossa reunião de hoje. Que não nos falte, como não tem faltado, essa amorável assistência através dos trabalhadores de Jesus para a nossa reunião de hoje.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e sejam feitas as vossas vontades, meu Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas na mesma medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal, hoje e sempre. Sendo assim, está aberta a nossa reunião de hoje e o nosso companheiro Paulinho está com a palavra e mais uma vez que ele seja amparado e inspirado. Por você, Paulinho. Boa noite a todos. A paz do Cristo seja conosco. Hoje, como já foi falado, nós vamos estudar sobre a lei de adoração. Esse assunto é um dos assuntos do livro dos Espíritos. Está no terceiro livro, ou terceira parte do livro dos Espíritos, e é a segunda lei, que nós vamos estudar agora a partir desse mês, nos meses subsequentes, acho que de 2 vezes por mês, uma das leis morais. E hoje a primeira lei moral a ser estudada é a lei de adoração. Então essa lei, ela nos traz assim algumas informações importantes, sobre a adoração, sobre a prece, sobre sacrifícios, e como que era antes, antigamente, nos povos, essa questão da adoração. Os itens que são estudados nesse capítulo são 5 itens. O objetivo da adoração, adoração exterior, o item da prece, o item politeísmo e o item sacrifícios. Todos esses itens trazem assim, algumas informações importantes para a gente. Como eu não vou poder tratar de tudo, eu recomendo a leitura do Livro dos Espíritos para que vocês se inteirem desse assunto com a fidelidade possível. Começa lá na pergunta 649. Eu vou começar não no primeiro item, que é o objetivo da adoração, vou começar na questão do politeísmo. Politeísmo é a ideia que os povos, principalmente lá na antiguidade, tinham a respeito de Deus. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E entre os povos antigos que eram politeístas, nós podemos citar os mais importantes da antiguidade. Se a gente começar lá no Egito Antigo, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O faraó era a reencarnação de um desses deuses. E eles acreditavam o seguinte, que quando a alma tivesse um corpo perfeito aqui, ela nem precisava reencarnar mais. E quando ocorria a morte, essa alma se libertava do corpo. E com isso, eles também preservaram e desenvolveram técnicas de preservação do corpo através da mumificação. Então, lá atrás, no Egito Antigo, eram politeístas. Se a gente for lá na Grécia Antiga, tem os deuses do Olimpo, Zeus, que reinava lá no Monte Olimpo. Os gregos antigos eram politeístas. Na Roma Antiga eram politeístas. Tinha Júpiter, que era mais ou menos equiparado a Zeus, porque Roma Antiga trouxe muitas questões religiosas de outros povos para as crenças deles. Só que, em vez de pegar o nome dos deuses que tinham lá, por exemplo, Zeus, era o correspondente a Júpiter em Roma Antiga. Tinha até deus do vinho, que era o Baco lá na Roma Antiga. Então esse Deus, o Deus do vinho, era o Deus assim da alegria, da confraternização. Eu não sei porquê, mas era esse Deus que promovia esse encontro e essa confraternização entre as pessoas. Então aí a gente mostra o seguinte, que essa questão da crença
num poder superior, em poderes superiores, sempre esteve com os homens. Então, nesse capítulo, nos informam os Espíritos o seguinte, que jamais houve povos ateus. O povo todo, é lógico, individualmente, nós temos um exemplo, outro, alguém que às vezes não acredita em nada. Mas o povo como um todo, na grande maioria, sempre tiveram crenças de que havia alguma coisa mais poderosa do que ele. Podiam ser vários deuses ou um Deus único, né? Como era o caso dos judeus, que foi um povo que lá atrás, no passado, eles já tinham a crença no Deus único. E eles, exatamente por terem essa tradição e terem um desenvolvimento religioso maior, uma compreensão maior de Deus, né? Jesus nasceu entre aquele povo. Mas as dificuldades deles também eram muitas, porque o Deus que eles veneravam não era esse Deus de amor que o Cristo veio trazer depois. Era um Deus bravo, que dizimava os inimigos, né? Que pedia, que é um dos itens também desse estudo, sacrifícios. Tanto é que está lá na Bíblia, os estudiosos sabem que Abraão ouviu Deus e Deus pediu que ele sacrificasse o próprio filho. E ele vai, quem estudou sabe, ele vai e ia sacrificar o filho. E essa história é uma história assim, quando tratada, né, com a emoção que ela merece, pode levar até as lágrimas, porque ele, apesar do amor ao filho, como veio essa ordem divina que ele já estava nesse tempo em comunicação, que ele achava que era com Deus, mas que hoje a gente sabe que eram com espíritos, ele recebeu essa incumbência de sacrificar o próprio filho. Ele subiu, chamou o filho, subiu o morro, ia fazer o sacrifício no alto de um monte, e juntou lenha, porque primeiro ele matava, o sacrifício era matar, e depois queimava. Então ele leva o filho dele com ele, e juntando, chegar lá no alto do monte, juntou a lenha, juntou tudo, o filho falou assim: "Ô pai", em outras palavras, né? Eu acho que eu não vou repetir aqui, está lá na Bíblia, principalmente nessa época de Abraão. Papai, nós temos tudo aqui para fazer o sacrifício. A madeira está aqui, está tudo aqui. Mas cadê a ovelha? Cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar, meu pai? E aí ele fala assim: "Meu filho, na hora certa, Deus vai prover o cordeiro vai aparecer." Mas como o cordeiro nenhum apareceu e Abraão sabia que o cordeiro era o próprio filho, ele conversa com o filho compreende que ele ia ser sacrificado, ele amarra o filho e se prepara para matar o filho. E nessa hora ele escuta de novo, a espiritualidade fala: "Pode parar, não precisa sacrificar o rapaz. Nós já sabemos da sua fidelidade a Deus." E aí eles soltam o filho e eles voltam e vão tocar a vida deles. Mas nesse tempo, e até muito tempo depois, havia essa questão dos sacrifícios, que é um dos assuntos que, se vocês lerem o Livro dos Espíritos, vão entender. E eles achavam o seguinte, que era agradável a Deus sacrificar alguém para Deus. Eles achavam que com isso aplacaria a ira divina, ou seriam agradáveis a Deus fazendo esse sacrifício. E quanto mais caro fosse, quanto mais valioso, o sacrificado, eles achavam que mais mérito eles teriam. E a gente sabe que isso tudo era uma incompreensão da verdadeira natureza de Deus. No Livro dos Espíritos tem esse esclarecimento. Mas isso era fruto dessa imaturidade moral do homem. Isso nunca
foi agradável a Deus, sacrifícios nenhum. Até no tempo de Jesus ainda tinha os sacrifícios. Eles se sacrificavam no templo, levavam cordeiros, pombos, né? Quem tinha mais recursos sempre sacrificava animais maiores e melhores. Essas práticas foram, hoje pelo menos, a gente não está vendo isso aí. Tem alguns casos assim, muito esparsos, né? Mas não é um hábito das religiões, é uma coisa normal, corriqueira, como era antigamente. Essas coisas nunca foram agradáveis a Deus. Só que os espíritos ainda dizem assim, só que Deus, lá naqueles idos tempos, né, de muita desinformação a respeito da religiosidade, Deus olhava mais a intenção das pessoas e não o ato em si. Então, às vezes, a severidade com que a gente julga esse pessoal lá atrás, Deus não julgava assim. Para ele, contava a intenção, apesar de ser uma coisa errada, né? Hoje, a gente sabe, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que o maior sacrifício é o sacrifício do ressentimento, do orgulho. Ou seja, matar o nosso orgulho, acabar com ele. Porque qualquer outro sacrifício, se for simplesmente para negociar com Deus, não vale nada. Às vezes, hoje a gente está vendo alguma coisa, a pessoa fala assim, não, meu Deus, se eu for atendido, eu vou ficar 3 dias sem falar nada, mas voto silêncio. Isso, Deus conta a intenção só, porque efetivamente, a pessoa ficar sem falar nada 3 dias, não resolve problema nenhum e só arruma problema. Porque em 3 dias, por exemplo, é muita coisa que a gente precisa falar. E se a gente está com esse voto, né, de não falar nada, a gente deixa de falar as coisas que precisam ser ditas. Ou a pessoa fala, eu vou ficar 3 dias sem comida, vou fazer essa penitência. Se ele fizer essa penitência só pela penitência, não vale nada. Mas ainda aí, Deus julga a intenção da pessoa. Então, os nossos julgamentos aqui são sempre falhos. Agora, principalmente se ele, por exemplo, fica sem comer 2, 3 dias, e a comida que ele ia comer fica ali. Se ele fizesse assim, hoje eu vou ver quem precisa, quem está com fome, eu tenho comido tão bem, eu vou ficar sem comida e vou levar a minha comida para alguém. Esse sacrifício vale, porque ele não é inútil. Ele deixa de comer e leva para alguém. Só que hoje as condições são tão boas que a gente pode comer e ainda vai sobrar comida lá na nossa geladeira, na nossa despesa, para a gente levar para alguém. Então, o que conta, o que vale é a utilidade do gesto. O que ele produz? Ele mata a fome de pessoas? Ele alegra mais as pessoas? Ele melhora a vida de alguém ou a nossa própria? Esses sacrifícios são úteis. Aqueles que nos privam de alguma coisa a benefício de alguém. Às vezes nós estamos no inverno, está quente, né? Mas pode ser que venha uma frente fria aí e a gente está na rua, está de blusa, está agasalhado e passa alguém, uma criança, alguém perto da gente, com muito frio e sem ter agasalho em casa. A gente fazer o sacrifício de sentir um frio em 1 hora, 2 horas, tirar o nosso agasalho e passar para ele, nós fazemos um sacrifício, porque nós vamos deixar aquele conforto, o calor do nosso agasalho para agasalhar alguém. Esse sacrifício é útil, esse é válido, porque ele vai gerar um benefício para alguém. Então, nesse capítulo, tudo isso é tratado. São assuntos importantes para a gente compreender como deve ser esse relacionamento nosso, né, com a divina providência. O primeiro item, o objetivo da adoração,
começa lá nessa pergunta que eu falei, 649, e a pergunta é: em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem: a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Consiste na ligação da criatura com o Criador. E aí a gente estudando começa a compreender o seguinte, que não tem nada de material, mas é uma ligação do coração e da mente com o Criador. Orar ou adorar a Deus é pensar nele, é nos aproximar de Deus, é sentir a sua presença em nós. Sentindo essa presença, memorizar ou ter conosco a lei divina, vívida na consciência, para nortear os nossos passos. Essa é a verdadeira adoração. Mas tem a questão da adoração exterior. Allan Kardec pergunta: a adoração exterior é útil? Vamos pensar aqui num tipo de adoração assim, exterior. Por exemplo, há pessoas que têm o hábito, não estamos criticando aqui ninguém, nós estamos estudando essa questão, tem o hábito, por exemplo, de orarem ajoelhados. Isso está errado? Não está. Os Espíritos dizem isso. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Agora eles dizem o seguinte: se a adoração é só exterior, ou seja, um simulacro, a pessoa quer passar por alguém que ora e toma aquela posição da oração, da adoração, mas na intimidade ela conserva os mesmos defeitos, conserva as mesmas imperfeições, isso não vale nada para ela. Aliás, é até um erro grave, porque ela passa uma imagem religiosa, mas na intimidade ela não tem nada disso. Agora, se a pessoa está ajoelhada, fazendo a oração dela, e no coração dela existe sinceridade, fervor, humildade, o fato de ela estar ajoelhada não faz diferença nenhuma, porque o que conta é exatamente aquele estado interior da pessoa, em que a sua mente se liga ao Criador, em que o coração dela busca uma proteção superior. Se ela está ajoelhada, deitada, em pé, andando, isso não faz diferença nenhuma. Os Espíritos dizem: a forma não é nada. O pensamento, o sentimento é tudo. Então, o Espírito, nós não temos nada a criticar ninguém que ora de um jeito ou de outro. Né? Por quê? Porque cada um está numa fase da sua religiosidade. Cada um se encontrou em alguma religião. E se ele é sincero nessa crença e vive aqueles postulados, e aquela religião tornou ele uma pessoa melhor, mais útil à sociedade, essa pessoa tem que ser respeitada, mesmo que a gente ache que saiba ou ache que algumas coisas estejam erradas. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu tinha umas ideias assim, bem estranhas sobre isso aí, eu não aceitava. Eu queria que todo mundo olhasse. Se eu provar assim, qual que é o jeito de ser de olhar? Fechar os olhos. Isso é uma posição, igual a ajoelhar. Fechar os olhos e fazer de conta que está orando não vale nada. Ah, não, o coração está ligado a Deus. Isso é tudo. Que eu fui às vezes, né, acho que eu já até contei isso aqui, a cabeça da gente fala. Né? Eu era jovem, não faz tanto tempo assim. Eu vou entender essa risada como assim, uma verdade que eu falei. Mas, e eu fui a convite de um amigo meu, né, no culto evangélico deles. Eu tinha 17 anos, isso foi antes de eu entrar na doutrina, nem morava aqui, morava lá em Goiatuba, em Goiás. E fui lá na igreja deles. Mas eu já tinha ido muitas vezes, acompanhei muitas reuniões espíritas,
com o meu avô, né? Eu peço lá num lugar, num bar rural chamado Laje, e lá foi que eu tive essas primeiras noções da doutrina espírita. E aí eu tinha uma ideia, né, de um culto religioso, ou de uma sessão espírita, alguma coisa assim. E fui lá no culto deles. Chegou lá na hora da prece deles, levantaram, e todo mundo começou a orar em voz alta. E gritavam, cada um pedia uma coisa para si, para a família, todo mundo ao mesmo tempo. E virou, olha, eu fiquei aqui escutando aquela barulho, acostumado naquela sessão tranquila na laje, né, em que o pensamento e a natureza em volta favorecia a meditação. Eu fiquei meio atordoado com aquilo. Eu pensei, que bagunça é essa? Todo mundo gritando ao mesmo tempo. Aí a hora que terminou, eu perguntei para o meu amigo, escuta, mas a prece de vocês, a oração de vocês é assim mesmo? Todo mundo gritando ao mesmo tempo? Não é estranho isso? Ele falou assim, não, é assim mesmo nós fazemos. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, Deus escuta todo mundo. E ele estava certo. Deus escuta todo mundo, porque se a pessoa está gritando, se ela está falando baixinho, a forma nada vale. Como é que está o coração deles ali na oração? Estão ligados a Deus? Isso é o que importa. Esses assuntos, está tudo lá no Livro dos Espíritos. Você pode dar uma olhada, ler com mais tranquilidade, para vocês entenderem isso. Ainda sobre esse assunto, né, da oração, da adoração, tem um item lá chamado assim, da prece. É o terceiro item nesse estudo. Aí repete mais ou menos o que falou da adoração. Que a prece, né, é um ato de adoração que pela prece o homem se liga a Deus. E ela é válida quando feita com sinceridade, com humildade, com fervor. Aí o Kardec pergunta assim, a prece torna o homem melhor? Os Espíritos dizem que aquele que ora com sinceridade adquire mais forças para vencer as suas inclinações más. Então ela ajuda o homem a ter mais recursos em si mesmo para vencer as tentações, as dificuldades, ou mesmo iluminar a mente da pessoa para ela tomar decisões difíceis. Aí os Espíritos complementam. É um socorro que nunca é negado pela divina providência. Deus tem espíritos iluminados para atender a esses pedidos sinceros que partem dos homens. Então a prece torna o homem melhor. Só que Kardec estava fazendo um estudo sobre a oração. Aí ele entra com a outra questão. Ele fala assim, mas por que tem homens? Aí eu talvez esteja falando de nós mesmos. Né? Falou, por que tem homens que oram muito e apesar disso são orgulhosos, egoístas e não melhoram nada? Aí os Espíritos respondem o seguinte. O essencial, dizem eles, não é orar muito, mas é orar bem. Esses homens acreditam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Eles fazem da oração um emprego do tempo. A oração para eles, dizem os Espíritos, não é um estudo de si mesmas para se tornarem melhores. Não é o remédio que é ruim ou que não é bom, é como ele é utilizado. Então, a gente percebe que nós temos que, nas nossas orações, nesse relacionamento nosso com a espiritualidade, esquecer a questão de negócios com Deus, promessas. Não.
Nós temos que buscar na consciência, que é essa marca, né, da nossa individualidade. Cada um de nós somos uma consciência, e isso é uma dádiva divina, né, a nossa individualidade. Perceber o que nós podemos fazer para que a nossa vida seja melhor para nós e melhor para o nosso semelhante. E nas nossas orações, pedir para que a gente tenha força de levar avante esses projetos que nos tornarão melhores. Mas essa questão não é só tratada agora. Jesus já falou dessa questão. Sobre a prece verdadeira, sobre a aparência, porque eu falei que os judeus eram um povo assim, mais avançado na religiosidade. Eles já desde muitos milênios atrás já acreditavam no Deus único. Enquanto os outros povos se perdiam numa sequência de deuses, eles mantinham a ideia do Deus único. Mas só que aqueles, a maioria deles, que sempre tem exceções, que comandavam a questão da religiosidade, que dirigiam o povo, que esclareciam o povo, normalmente os princípios religiosos eles passavam para os outros, mas não aplicavam a si mesmos. E em muitas ocasiões Jesus teve a oportunidade de chamar a atenção desses judeus. Eram os rabinos, os que tomavam conta do sinédrio. Jesus falava sobre essa questão, da aparência da religiosidade. E falando especificamente sobre a adoração a Deus, sobre a oração, ele conta uma parábola. Ele disse: havia 2 homens, um que elevando o seu pensamento e suas mãos para o alto, para a cabeça para o alto, dizia em altos brados: graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como esses homens, que são os ladrões, ou esses outros homens aí, tudo ladrão. Eu pago meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí, essa é a primeira parte da parábola. Aí vai um segundo. Diz que ele nem sequer tinha coragem de levar a cabeça. Ele simplesmente dobra a cabeça para baixo e fala assim: meu Deus, seja favorável a mim, porque eu sou um pecador. E Jesus arremata a parábola dizendo: esse segundo voltou para sua casa justificado. A prece dele foi ouvida. O primeiro foi um ato de vaidade, não de ligação com Deus, em que ele queria se mostrar, ele queria ressaltar os valores dele, diminuindo o outro. E isso é um sinal de inferioridade. Sempre que a gente quiser fazer com que a gente cresça aos olhos dos nossos contemporâneos, né, da nossa família, do nosso emprego, e a gente usa o método de diminuir o outro para a gente crescer, nós estamos mostrando que nós somos piores do que ele. Porque se a gente quiser crescer, tem que ser por meios justos. Um destaque profissional tem que ser através de uma preparação profissional, de estudos, de pesquisas, e não diminuir o outro. Porque o verdadeiro líder é aquele que cresce, ele traz com ele uma equipe, ele nunca vai sozinho. Então Jesus já falou sobre essa questão. E aí ele recomenda mais algumas coisas. Quando vocês quiserem orar, vai para o seu quarto, se liga ao Criador, a Deus, e Deus, te ouvindo lá no silêncio do seu quarto, vai te atender dentro das possibilidades. É que a gente espera, às vezes nós pedimos tantas coisas, e às vezes nós nem sabemos o que estamos pedindo. E aí Deus não nos atende, ou nos atende de uma outra forma, e a gente não compreende. A doutrina espírita vem em nosso socorro, ajudando-nos a compreender essa questão da adoração.
nós podemos nos tornar melhores. É da nossa natureza melhorar. A prece é um recurso que nós temos. E a gente não deve dispensar isso. Sobre a adoração mesmo, muita gente às vezes tem assim, necessidade de alguns artifícios, né, que nós temos que respeitar. Tem gente que, por exemplo, para fazer uma prece, se não tiver uma vela acesa, um altar, uma igreja, não consegue. Paciência, você é com Ele. Mas com o Cristo e com a doutrina espírita, nós estamos aprendendo algumas coisas diferentes disso. Nós não vamos criticar ninguém. Nós temos que respeitar todo mundo. E outra coisa, a doutrina espírita, ela não é melhor do que ela é melhor. Os outros estão tão informados quanto nós sobre a vivência do bem, a vivência do amor. Alguns detalhes nós sabemos a mais sobre a vida espiritual. Que no conjunto das virtudes e da sabedoria espiritual, isso não é nada. Um pouco mais de conhecimento não resolve o problema de ninguém. O que conta realmente é a vivência de cada um. Então essas questões têm que ficar claras para a gente. Jesus, num momento da sua trajetória, logo no começo, ele está indo para Jerusalém, passa lá em Samaria, que era uma cidade, ou uma região, e tinha cidade também com esse nome, em que não eram bem vistos, os samaritanos e os judeus, eles tinham problemas de relacionamento. Eles não se davam, né? Uns criticavam os outros, cada um queria estar certo nos seus pontos de vista. Jesus passa por lá. E os discípulos vão na frente para adquirir mantimentos e tal, porque eles viajavam a pé. Não tinham muita mordomia naquele tempo. Eles não tinham carruagens, nada disso. Era andando e Jesus ali naquelas andanças, divulgando o Evangelho. E Jesus passa do lado, passa na cidade e tem um diálogo com uma mulher que foi buscar lá no poço de Jacó água. E ela está lá pegando água e Jesus pede para ela a água. Mulher, dá-me de beber. E ela fica assim, mas como é que você, sendo um judeu, que eles eram conhecidos pelas vestes, pela aparência, fala com uma mulher samaritana? Já não era comum um homem falar com uma mulher, né? Ainda mais um judeu falar com uma mulher samaritana. Isso aí, como é que você fala comigo? Aí Jesus não entra nessa questão. Ele fala, se tu soubesses, quem te pede água, você atenderia e pediria uma água que eu posso doar, que é a água viva, que quem bebe dessa água que eu ofereço, nunca mais terá sede. Antes desse momento, Jesus conversa com ela e fala assim, pergunta sobre a família dela e o marido dela. E ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, agora você falou a verdade, você não tem marido. Falou, e o homem que você está com ele hoje não é seu. Você já teve 5 maridos antes. Aí ela leva um susto, fala, eu vejo que tu és profeta. Porque sabia, ela nunca tinha visto ele. E ela conhecia a vida dela, que ela procurava esconder. Só que Jesus, ele nos conhece a todos. É olhar para a gente, fixar em nós, e ele sabe o que está no nosso coração, a nossa conduta. Às vezes coisas que a gente quer esconder de nós mesmos, Jesus conhece. Mas isso não é motivo para nos condenar. E aí ela fala assim, que és um profeta, e ela já quer ir lá avisar que tem um profeta ali. Nesse diálogo,
a mulher diz: nós os adoramos a Deus nesse monte. Os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém. Jesus diz para ela: tempo virá, e esse tempo já chegou, em que Deus não será adorado nem em Jerusalém, nem nas montanhas, mas será adorado em espírito e verdade. Deus, isso está textualmente no Evangelho de João. Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. Aí a mulher fala assim: eu sei que vai vir o Messias, o Cristo, que vai nos anunciar todas as coisas. E aí ele diz: eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Cristo. E a partir dali a mulher volta e já começa a divulgar lá que estava ali muito próximo esse enviado, que mostrava essa questão da religiosidade. Porque se ele falasse isso lá entre os judeus, provavelmente eles antecipariam a crucificação dele. Falar que não se devia adorar lá no templo de Jerusalém, mas que devia ser adorado na intimidade, no espírito, em verdade, em espírito e em verdade. Isso seria um motivo de uma condenação. Mas Jesus mostra para a gente que a religiosidade está na consciência nossa. Essa intimidade nossa. Porque, na verdade, essa intimidade nossa, a nossa consciência, é o nosso altar interior. De que adianta a gente estiver num altar de pedra, no mais belo, de ouro? Não faz diferença. Ou se a gente estiver debaixo de uma árvore, se o nosso mundo interior não tiver essa serenidade, essa harmonia, essa tranquilidade para registrar a presença divina em nós mesmos, o exterior pouco conta. E Jesus igualmente nos fala dessa adoração e o que facilita isso. Quando estiveres diante do altar para fazer a vossa oferenda e vos lembrar que você tem alguém contra, que você tem algo contra alguém, ou alguém tem algo contra você, vai antes de fazer a oferta, reconcilia-te com o teu adversário e depois volta com o coração pacificado, com o coração mais puro, e aí sim a sua prece, a sua oferenda será agradável aos olhos de Deus. Essa sintonia entre Jesus Cristo e os ensinos dos Espíritos nos leva a caminhar num caminho assim de religiosidade diferente, em que nós passamos realmente a nos enxergar e a nos entender como irmãos e a respeitar-nos uns aos outros, a amar-nos uns aos outros como Cristo nos ama a todos. Havia uma disputa e umas brigas intensas entre judeus, samaritanos, os gentios, que eram povos mais longe, que tinham outras ideias, mas Jesus abraçava a todos e conversava com todos, ensinava a todos, doentes, saudáveis, pobres, ricos. Fica lá na casa de Zaqueu, que era um dos homens mais ricos, que os discípulos estranham. Então, por que nós vamos para essa casa, esse palácio, onde se vê? Jesus está errado. E Jesus mostra com isso que a preferência dele, o ensino dele, eram para aqueles que traziam no coração o terreno pronto para receber as sementes divinas. Então, essas questões, nós temos que meditar sobre elas e viver essa religiosidade de verdade.
a entender os nossos semelhantes, a não julgar, a amar os nossos irmãos. Tá certo, nós não temos essa capacidade de amar, esse amor intenso, mas vamos evitar o sentimento negativo. Já é um primeiro passo. Aqui vou lembrar, só para a gente encerrar, que o tempo vai embora, né? Passa rápido. Eu vi num livro que saiu recentemente, um autor, não fugiu o nome, o caso do Chico. E o Chico lá na casinha dele, ele percebeu que um ladrão entrou pela janela. Dinheiro perdeu, essa história que ele vê aí, né? Dinheiro, naquele tempo, acho que ele não perdeu, não. Isso é coisa mais nova agora. Ele já pediu o dinheiro mesmo. Aí o Chico falou: olha, todo o dinheiro que eu tenho está nessa mesinha aí na gaveta. Pode pegar. É seu. Como foi lá, já pegou, não era muito, mas já era alguma coisinha. E já juntou aquilo ali, já preparou para sair. Falou: peraí, você já vai embora? Você não está com fome? Eu tenho comida aí, comi, mas eu tenho comida, posso preparar para você. O homem está com fome. Aquela afã de achar alguém para roubar, né? Ninguém já viu. Estou com fome, então prepara para mim. Preparou a comida, ele comeu. Na hora que ele foi sair, falou: olha, além da comida, eu tenho também umas roupas. Eu não vou usar, tem agasalho. Então você leva também, eu faço uma sacola para você, você leva. Então arruma tudo, eu quero tudo, pode arrumar que eu vou levar. Juntou a sacola, aí sim ele preparou para sair, foi para o rumo da janela. Falou: pera um pouquinho, onde é que você vai? Vou pular aqui a janela. Falou: não, senhor, está aqui a chave, você vai sair pela porta da frente. Vai que alguém vê você pulando essa janela, vai falar assim, que vai pensar que você é um ladrão. Mas você é o meu convidado, então você está aqui a chave, sabe, pela porta da frente. Se algum dia precisar, pode bater lá na porta que eu vou te atender. O homem saiu pela porta da frente. Agora é por minha conta. Eu acho que esse homem saiu. Acho que ele saiu, deve ter dado uma olhada para trás assim. Falou: esse homem é doido, será? Ele não tinha, naquele momento, condições de avaliar a dignidade com que ele fora tratado. Ele estava longe de perceber que o Cristo propiciou a ele um encontro com um discípulo para mostrar que o amor não é uma dádiva para alguns privilegiados, mas é um sentimento que um dia vai reunir todos os homens. Passado aquele momento, certamente lá na frente, ele vai se lembrar do Chico e perceber que alguém, em nome de Deus, tratou ele bem. E aquilo foi uma semente lançada na mente e no coração daquele homem. Essa é a religiosidade que nós temos que buscar, de enxergar nos nossos irmãos, que compartilham a nossa experiência como irmãos nossos, e desenvolver esse sentimento fraterno. Não estou falando que nós vamos chegar nesse ponto tão cedo, né? De oferecer e ter essa grandeza, mas pelo menos a gente pode fazer uma prece para alguém, para um ladrão, fazer uma oração para que ele mude, para que ele siga em outro caminho, compreender que aquele momento dele é um momento infeliz, mas que vai mudar, porque todas as almas estão sob essa proteção do Cristo, que nos conduz nesse caminho da espiritualidade superior. Uns estão um pouquinho à frente, outros um pouquinho atrás, mas todos nós vamos chegar. Nosso desiderato é a evolução, é a felicidade plena, que não é material, mas que se adquire pelo cumprimento do dever, pela paz de consciência, pela serenidade do coração. Esse é o céu, não é um lugar, uma estação, uma cidade, não. É esse altar nosso que estará pacificado, estará iluminado, e aí, com esse amor em desenvolvimento no nosso coração, na nossa mente, nós já seremos felizes.
porque estaremos em harmonia com o Criador, porque nós somos um gesto de amor da divina providência. Divina providência que ainda não compreendemos, que escapa do nosso entendimento esse ser imaterial, eterno, imutável. É grande demais. E mesmo a ciência avançando, muitos enveredando pelas explicações materialistas, que não tem alma, que não existe isso, que é tudo questão cerebral, né? Impulsos elétricos aqui. Mas tem uma coisa, eu vi um artigo de um cientista, ele falou assim, o homem está explicando tudo através da ciência, a questão do cérebro, o mecanismo, a energia que o cérebro gasta, mas tem um ponto que eles ainda não conseguiram adentrar, que é que como essas ligações, essa eletricidade cerebral produz a consciência, que essa coisa que somos nós, que tem memória, que tem sentimentos, que é tão complexa às vezes, que escapa à observação daqueles que estão olhando só o corpo. Mas esse é assunto para um outro dia. Estamos encerrando, que as bênçãos do Cristo possam estar presentes em todos os lares aqui representados, para que nas nossas famílias nós estejamos com a convivência pacífica, dentro desse amor fraterno, que é o ambiente ideal para o nosso desenvolvimento espiritual. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos. Vamos ouvir o Maciel agora, né? Vai é a melhor parte. Quem dera. Boa noite a todos. Música de hoje, gratidão a Deus. A sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo o coração, a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir.
uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece,